O Rio Negro, ele é um rio que nos chama muita atenção, não só pela beleza dele, né? É um rio que a comunidade científica sempre está atenta. É um rio que tem aquele chamamento de Amazônia. Quando você vê uma imagem de Amazônia, geralmente é uma imagem feita no Rio Negro. Então, é um rio que tem muitas ilhas fluviais. Então, tem um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, que é o arquipélago de Anavilhanas. Então, há um interesse muito forte científico, né, de como é que essas ilhas foram formadas. É um rio dos maiores rios do mundo, então é um dos principais afluentes da bacia do rio Amazonas, né, da bacia amazônica. É um rio que tem aí no seu ápice uma média de uma vazão de 60 mil metros cúbicos por segundo, então é uma vazão espetacular se a gente pensar em capacidade de abastecimento que ele tem, por exemplo. Então, os rios para mim são uma paixão e até uma questão um pouco, até, como é que eu posso dizer assim, batida, meio um dito que as pessoas falam muito, né, de que os rios são as veias da terra, né, então eu realmente acredito nisso, né. Eu sempre me fui muito atraída pelas águas escuras do Rio Negro, sempre foi um mistério para mim, não enxergar o fundo do rio, né? Essa água que a gente, quando toma banho no Rio Negro, sente uma corrente gelada, uma corrente quentinha, e sempre foi muito curioso para mim, né? Como que seria isso, estudar, por que acontece isso, por que a água é tão ácida, e isso é um desafio explicar. E aí a gente vai descobrindo que existem diferenças nessas águas do Rio Negro com as contribuições diferentes dos afluentes. Cada afluente tem uma característica diferente, desde lá de cima da cabeça do cachorro até a sua foz, né? E então é sempre um desafio entender como que essas variações se comportam ao longo do ano, que tem uma diferença de 10 metros, né, de profundidade entre seca e cheia. Então, eu acho que essa coisa da água escura me seduz bastante com a floresta densa. É uma paisagem ímpar no planeta para mim, que sempre me seduziu estudar. Ele é um rio que ele tem uma carga orgânica consideravelmente elevada, né? Inclusive, é o que confere o nome dele, né? O Rio Negro, que é pela sua concentração enorme de ácidos fúlvicos e úmicos. E ele é um rio que tem uma vazão excepcional, ele está entre os grandes rios do mundo. Então é um rio que, dentro do balanço de carbono dos sistemas continentais, ele tem um papel muito importante. E o carbono ele tem um papel central, à sua vez, na modulação do clima. Ele é o principal gás de efeito estufa, então ele é um protagonista quando a gente pensa em mudanças climáticas. Nós estamos hoje observando uma mudança que decorre dessas variações do fluxo de carbono na atmosfera, do balanço entre os sistemas e a nossa emissão. E nesse contexto, o objetivo da pesquisa é compreender, por exemplo, como que o Rio Negro emite carbono ao longo do seu curso. Em que momento se tem algum momento que ele libera mais carbono, como que seus diferentes tributários
afetam o fluxo de carbono, a capacidade dele reter carbono em solução, afetando o pH do rio, as taxas de emissão que nós medimos diretamente. E, em paralelo, isso é dentro de um projeto mais experimental, que vai em conjunto com o nosso trabalho, que é ver essas acumulações de carbono que estão na forma de matéria orgânica nos sedimentos no passado. A gente faz um pouco de medição de sistemas do presente, né? E também a gente projeta isso para o passado observando o sedimento. Eu trabalho com esse tipo de expedição assim, científica e hidrológica, basicamente, desde 1994. Né? Então, em 95 nós fizemos a primeira no Rio Negro, em 94 nós fizemos nos Solimões, se não me engano, em 95 nós fizemos uma no Madeira e fizemos uma no Rio Negro. E de lá para cá a gente vem fazendo várias. Né? Não é todo ano, não dá, é muito caro fazer uma coisa dessa, exige uma busca de recursos, de patrocínio. E por isso essa expedição ela se preocupou em unir esforços científicos multidisciplinares, né? Foi a primeira vez que a gente fez uma expedição assim com um grupo tão diverso, né, e composto somente de pesquisadores brasileiros. Então a gente tinha uma turma muito bacana, com vários pensamentos, né, diferentes, e nós tínhamos geólogos que trabalham com um período da história da Terra muito antiga, que trabalham no Alto Rio Negro, onde tem os granitos do embasamento, rochas do embasamento, né, que são rochas bem antigas, acima de 1,5 bilhão de anos de idade e tal. Né, nós tivemos hidrólogos, químicos, né, químicos ambientais, nós tivemos climatólogos, biólogos. Então foi uma miríade, assim, uma mistura, né, bem interessante, bem legal, e essa é uma oportunidade muito bacana para a gente também aprender muito com essas pessoas, com as visões que eles têm da realidade, as visões e as surpresas que cada um vai tendo à medida que a gente vai buscando coletar amostra, fazer medições e tal. Às vezes a gente se surpreende com algumas coisas, aí um tenta esclarecer para o outro. São coisas bem bacanas de acontecer e que eu acho que a ciência proporciona isso para a gente. É uma situação bastante assim, empolgante. Né? O encontro dessas diferentes áreas de estudo, né, é um projeto multidisciplinar. Acho que para entender o Rio Negro, a bacia do Rio Negro, realmente tem que ter a convergência de diferentes áreas, né, de estudo. Então, a execução de um projeto multidisciplinar, ele realmente é importante, necessário, porque você tem que integrar a hidrologia dentro da geologia, do relevo, a geoquímica, a formação das rochas lá na cabeça do cachorro, tudo aquilo que vem temperizando desde lá de cima até a foz, que favorece as características que são evidentes no Rio Negro, né, que é a água escura, que é o pH ácido, a presença de matéria orgânica pela grande inundação aí de Igapós e o fundo estável com bastante sílica. Então, realmente, para você entender o comportamento, as características, você precisa entender também um pouco de cada área dessa que está presente aqui estudando no projeto. Então, na prática, o que tem acontecido é que a gente tem desenvolvido algumas ideias com base nas informações que nós obtemos sobre as rochas dessa região e estabelecemos algumas ideias sobre como ela cresceu. Então a ideia que a gente tem hoje é que o cráton ele começou com um pequeno núcleo, né? O cráton amazônico ele corresponde mais ou menos à floresta amazônica e abrange não só o Brasil, norte do Brasil, noroeste do Brasil, mas também os países vizinhos, né? Especialmente os do norte. Então, na prática, o que nós fizemos como avanço científico? Nós estabelecemos algumas ideias de como essa região se formou, de como ela cresceu, de como ela evoluiu.
Existe uma máxima dentro da área de ciências naturais que o presente é a chave para entender o passado, né? A partir dos processos que você observa hoje, você pode supor que eles atuaram no passado, então você tem pelo menos uma ideia dos principais mecanismos. Buscando entender as variabilidades climáticas, né, em escalas de milhares de anos, né? Então, geralmente, né, os lagos de várzea que nós temos coletados, né, eles provavelmente se formaram há cerca de 12 a 13 mil anos atrás, né, quando iniciou o período interglacial que vivemos, né, o Holoceno, né, que é o período mais quente, né, depois do último glacial máximo, né? Então, os rios, né, eles adotaram uma dinâmica mais forte, a pluviosidade aumentou e os lagos começaram a se formar, né? Então, diante disso, a nossa perspectiva é entender, né, nesses 12 mil anos, né, como o clima variou, né, durante esse tempo, né? E, além disso, entender o quanto acumulou de carbono, né, porque isso é um fator muito importante da nossa pesquisa. É o entendimento de quanto e a velocidade de deposição, de acumulação, né, do carbono nos sistemas de várzea, né? Então, todo o carbono que é originário tanto da floresta quanto dos próprios lagos, né, uma parte desse carbono fica depositado, né, e armazenado, né? E isso realmente é uma lacuna do conhecimento. Não se sabe quanto, né, se tem estocado de carbono nessas áreas de inundação da Amazônia, né? E o quanto as variações climáticas alteraram, né, esse processo, né, de armazenamento de carbono, né, nos sedimentos, né? Então, a nossa pesquisa ela tem duas finalidades: o entendimento da evolução climática, a evolução hidrológica e a evolução, né, relacionada ao ciclo do carbono. A gente coletou água, material em suspensão, que vem sendo transportado na bacia pelos afluentes e no principal rio, que é o Rio Negro, e o sedimento de fundo. O sedimento de fundo é esse material que vai se depositando no fundo do rio e que é muito importante porque ele guarda uma identidade, né, daquilo que está sendo transportado, daquilo que vai, depois de um tempo, se depositar no fundo e vai sendo guardado, armazenado, estocado. Então é um compartimento ambiental no corpo hídrico muito importante que revela as características do rio, o que tá entrando nesse rio, né, se a gente vai falar de influência antrópica ou de todas as influências naturais mesmo ao longo do tempo na bacia, fica registrado no sedimento de fundo. E nesse material em suspensão que a gente observa, né, no rio, ele é o recente, é o que está sendo transportado atualmente na bacia. Então a gente precisa estudar os três compartimentos para entender muito bem as características da água, o que está sendo transportado no rio. Isso vai até para as populações, para as populações ribeirinhas, onde você tem, por exemplo, incidência de doenças baseado no regime das águas, comportamento do preço da cesta básica, dependendo do regime das águas. Você tem a questão do calendário escolar, dependendo do regime das águas, porque muda toda a dinâmica, o comportamento. A maior parte dos povos indígenas no Amazonas está preservado na bacia hidrográfica do Rio Negro. Então, eu acho que a gente tem esse compromisso em pensar como ajudá-los em preservar esses povos, em de alguma forma pensar em soluções para melhorar a qualidade de vida deles, né? Os povos indígenas, dos ribeirinhos que vivem em comunidades isoladas. Então, pensar em soluções sobre a qualidade da água, sobre o consumo da água, sobre o destino de resíduos sólidos, é muito importante. É desafiador aí para as próximas décadas. Isso tudo depende muito de tempo, né, e de recurso, tá? Então,
Dessa vez a gente tinha o órgão financiador desse nosso projeto é a CAPES, né, do Ministério da Educação, então a CAPES abraçou a ideia de fazer a expedição junto conosco. Da outra expedição, a ANA, a Agência Nacional de Águas, e a CPRM colaboraram bastante. Dessa vez foi CAPES e CPRM que colaboraram, né? É um projeto que a gente tem dentro do programa chamado Procad Amazônia, e esse programa é exatamente para estudar as questões ligadas ao tempo, à água e às rochas na bacia do Rio Negro, né? E foi nessa linha que a gente construiu. Então, São Gabriel é um ponto importante, né, porque você tem toda a região da cabeça, chamada Cabeça do Cachorro, né, que se concentra, as águas se concentram ali, né, e depois o rio desce de uma forma muito mais robusta, digamos assim, né, continua a sua viagem para depois Santa Isabel, Barcelos, Moura e Novo Airão e Manaus, né, já de uma outra conformação. Então, esse ponto de reunião dos rios de menor volume d'água, né, e tudo, ele aparentemente tem uma espécie de confluência, digamos assim, para a região de São Gabriel. Então, hoje, nessa expedição 2021, a gente quer repetir os mesmos pontos, as mesmas variáveis para analisar e confirmar e deixar um conjunto de dados mais robusto. Então tem a questão do alumínio presente nas águas do Rio Negro, que tem um pH ácido, não favorece o alumínio estar biodisponível, e a gente observou isso nas amostras de 2018. Hoje é latente a necessidade de estudar o mercúrio, então é algo realmente bastante específico que a gente está investindo em apresentar resultados com grande abrangência dentro da bacia, porque a gente tem estudos que foram realizados há 15 anos atrás apenas, de mercúrio em água, pontualmente ali na região de Santa Isabel ou em Barcelos. E esse projeto ele proporciona essa característica de abrangência da bacia toda. A gente tem 23 pontos coletados na bacia, entre eles 10 estão ao longo do Rio Negro, e a gente coletou também vários afluentes, né, que contribuem para a bacia. Então eu acho que realmente vai ser uma representatividade importante para falar sobre o mercúrio na bacia do Rio Negro, por exemplo. Trabalhar com ciência é um desafio, né, por várias razões, né, tanto do ponto de vista técnico mesmo, né, tem os desafios técnicos, desafios intelectuais, e no nosso país tem desafios de ordem política, financeira, né, burocrática e tudo, né, e a gente ainda tem os desafios da logística, no caso da gente, que o nosso laboratório é o lado externo, né, é a paisagem, então isso gera um desafio também, mas eu acho que vale a pena, porque sem desafio não tem graça, né? A gente tem que ter sempre desafios na vida, né? Então a ciência, trabalhar com ciência é muito legal por isso, porque você busca sempre estar respondendo uma pergunta, né? E quando você busca responder uma pergunta, ao invés de vir uma resposta, vem mais perguntas. Então, você só começa a responder uma pergunta. E aí essas outras perguntas que vêm te deixam ainda mais inquieto, mais a fim de continuar insistindo em buscar mais respostas. Então, eu digo que é uma ação perfeita para a vida, porque você nunca está parado, né? Não existe uma rotina, digamos, de ação assim, intelectual. Você sempre tem uma pergunta nova, sempre tem uma coisa atrás, e é algo que é instigante, né? E isso seduz também, né, esse desafio, e você dizer para você mesmo, não, a gente é capaz de fazer isso, por que não, né? Mas é difícil, a gente precisa de recurso para, principalmente, ter recursos humanos trabalhando. Acho que é uma das deficiências maiores, a gente ter pessoas que sonham também em descobrir e entender a Amazônia.
e que entram nesse desafio com a gente, com o pesquisador. Porque a ciência ela tem um pouco que ela tem um quê de frustração em relação, você pode trabalhar durante décadas tentando produzir alguma coisa, mas no final você vai ter que encarar a realidade que ciência não é arte. Você não vai pegar a Mona Lisa e fazer um retoque. Você não vai pegar Michelangelo e fazer um retoque também, né? Então a arte ela é uma obra acabada, a ciência não. O melhor do seu produto é algo que invariavelmente tem como destino ser superado. E você tem que aprender a conviver com essa ideia de que você está produzindo algo só para gerar mais uma escadinha e que, na melhor das hipóteses, você vai conseguir gerar um caminho para na frente alguém melhorar muito a sua ideia e produzir algo que avance. É uma paixão. Uma paixão. Isso foi decidido há décadas. Quando eu me formei, tinha a opção de, sei lá, para uma empresa ou para um negócio, eu digo, não, eu vou pegar uma bolsa de R$1.000. Mas eu vou nessa linha. E isso eu nunca mudei. Hoje eu me sinto realizado, de uma forma ou de outra, uma coisa traz a outra, sabe? Hoje eu me sinto, digamos, realizado como pesquisador, como pessoa. Tive oportunidades de viajar, sabe? De conhecer pessoas, de discutir, de refletir, de fazer o que eu quero, de ensinar, sabe? Então são realidades que a gente curte. Isso, logicamente nem todo mundo faz isso, nem todo mundo tem essa missão. É uma ambição particular, sem muito perspectiva de grandes recursos, mas é isso que faz a felicidade? Não. É você se sentir realizado e, digamos, dizer o seguinte, olha, eu cumpri o que eu quis, eu segui a minha linha de pensamento, meu sonho, eu diria. Cada expedição são novos amigos, né? São novos parceiros, são novas ideias, né, que chegam, né, que a gente pode integrar, né? E eu acho que o importante na pesquisa é isso, é tentar a integração realmente dos conhecimentos, né? Acho que isso é o mais, né, vamos dizer assim, gratificante, é poder estar com os colegas e conseguir integrar o seu conhecimento com o conhecimento dos colegas e amigos, né? Geralmente nossos colegas se tornam grandes amigos, né? Pô, é uma sensação muito legal, né? Isso não tem preço, né? Tem duas coisas que eu acho interessante na ciência e no ensino também, né? Eu acho que é o olhar que a gente deve dar quando tem uma descoberta, né? O olhar do camarada quando está vibrando porque descobriu alguma coisa, porque tem a perspectiva de descobrir alguma coisa, e o olhar do aluno quando você sente que ele aprendeu alguma coisa, né? Sabe, eu acho que isso não tem preço, vale muito, né? Vale muito você ver o brilho no olhar dessas pessoas e saber que você de alguma forma contribuiu para que aquilo acontecesse, que aquilo muda a vida da gente, né? Seja uma descoberta, seja um ensino que deu certo, uma relação, né, de ensino, porque é uma relação, o ensino, né? Eu não detenho o conhecimento para transferir para alguém, a gente aprende junto com aquela pessoa, né? E isso é muito legal. São essas relações que acontecem dentro da vida da ciência, da vida da universidade, que fazem valer a pena, apesar de todas as dificuldades que tem, né? Sabe? A gente continua insistindo, persistindo, resistindo, né, para tocar a vida para frente na ciência do Brasil, na ciência na Amazônia. Isso aqui não é o final do livro, é o final do capítulo. Vamos partir para outro. Então, quando eu tiver energia, né, vontade e conseguir saúde, eu estou com os alunos trabalhando nesse objetivo, ensinando e aprendendo muito com eles.